Pessoal, vamos lá então, dando continuidade, falando aí sobre a Grécia. Dessa vez a gente vai falar um pouco das cidades-estados, elas eram chamadas de polis, vocês já ouviram isso, e que a questão da situação geográfica, né, de serem montanhosas, de ser um terreno pouco fértil, e isso, com essa questão de ser uma região montanhosa, ela contribuiu para o isolamento, né, de algumas cidades e também contribuiu para a autonomia das mesmas, tá? Então, dando continuidade, página 90, por favor, página 90. O primeiro parágrafo vai dizer mais ou menos ali onde ela se localiza e vai continuar essa informação aqui, ó. São descendentes dos jônios, né, povos que povoaram essa região. Escapou das invasões dóricas por sua posição geográfica, contava com um porto natural de Pireu, que permitia um desenvolvimento comercial. A economia de modo de produção escravista, é bom pautar muito isso, não só com relação a Atenas, mas ao mundo grego todo, inclusive a questão dos espartanos, que já a gente vai estudar sobre eles. Quando você ouve a expressão antiguidade clássica, você lembra de Grécia e Roma. E o modo de produção escravista era muito presente, até porque foi através deles que a população, a aristocracia, os senhores da terra se beneficiavam de não fazer nada para participar somente da política, tá? Então, é uma vitória que o povo, né, a população mais pobre vai conseguindo participação política e participar, chegar aos grandes cargos, tá bom? Primeiramente, a base econômica era a agricultura, posteriormente o comércio desempenhou um papel relevante, tá? Então, essas primeiras informações são as informações sobre os atenienses. Adiante, página 90, na metade do parágrafo da página 90, o primeiro parágrafo começa assim, ó, é bom que vocês marquem isso, tá? Precisamente na quinta linha. Ao longo da sua história, Atenas conheceu diferentes formas de governos, oligarquia, tirania, democracia e presenciou desigualdades e tensos conflitos. No entanto, produziu uma brilhante cultura, registrada em monumentos, esculturas, vasos e textos. É a segunda aula que a gente vai fazer na próxima semana sobre Grécia, segunda não, vai ser a terceira ou a quarta. A gente vai falar sobre o legado grego, se você gosta de teatro, se você gosta de Jogos Olímpicos, você vai ver tudo que o mundo grego legou para a gente, tá? Inclusive para a nossa sociedade ocidental. Inclusive, além de ser o berço da civilização ocidental, Atenas ainda é também o berço da filosofia, tá? Numa ideia geral, a Grécia é o berço da sociedade ocidental, de nós aqui, etc., da América, desse lado ocidental, e também a Atenas, já particularmente, ela é o berço da filosofia, tá bom? Ocidental. Então, mesmo que a gente mencione aqui no livro que a oligarquia, tirania e democracia foram os regimes políticos, a oligarquia ela chegou ao poder exatamente quando a situação de Atenas era meio que uma monarquia, né? Quem tomou esse poder foi as pessoas que se diziam os mais antigos, que tinham nascido ali, tá? Que queriam os melhores cargos. Isso vai dar uma origem a uma oligarquia, que já a gente retoma a falar sobre eles. Na página 91, no quarto parágrafo, eu gostaria que vocês colocassem aquele velho coraçãozinho para a gente destacar aqui a questão da divisão da sociedade, né? A hierarquia social. Os eupátridas são os bem-nascidos, são os que têm mais de 18 anos, são filhos de pai e mãe ateniense, e é interessante abrir um adendo aqui, porque em alguns livros a informação vem que eles tinham 25 anos, tá bom? Que mais? Vamos aqui. Eram grandes latifundiários, nobres proprietários de terra, mais férteis, os que começaram a ter mais poder políticos. Oligarquia significa governar mão de poucos, são eles que vão começar a oligarquia, depois de derrubar a monarquia na Grécia, em Atenas, perdão. E oligarquias vêm de um governo na mão de poucos, né? Ou de um só partido, ou de uma só família, já a gente aprofunda esse conteúdo. Os georgóis, pequenos agricultores proprietários de terra menos férteis, eles vão ser considerados cidadãos, mas aos poucos eles vão conseguindo participação política, tá? Os demiurgos são os artesãos e comerciantes, tá? E lá embaixo vêm os metecos, os estrangeiros, que não deixam de ser artesãos e comerciantes,
No entanto, eles não residem no centro de Atenas, no grande centro de Atenas, na cidade de Atenas. Eles moram aos arredores de Atenas, né? Sendo, por vezes, considerados estrangeiros, já que eles não são de Atenas. Então, esses metecos que sobrevivem do comércio também, que vão abastecer essa região, eles não podem participar da política, tá? Tampouco os escravos, que estão ali embaixo, né? Mais embaixo ali, tá bom? Na página 91, no quarto parágrafo, eu peço que você bote um coraçãozinho. Isso vem falando, destacando melhor essa situação. Vocês destaquem, por favor. E quando a gente for falar de política, esse nome metecos e os escravos, a gente vai voltar a mencionar sobre eles. É interessante já destacar que nem eles e nem a mulher poderiam participar da política, tá bom? Adiante, reformas jurídicas. Como eu falei, a oligarquia, né, o poder fica mais na mão das pessoas que têm as melhores terras, que se dizem descendentes dos primeiros habitantes. Então, é a partir desse povo que não só o poder político, mas as melhores terras vão ser distribuídas para eles. E esse controle sobre a terra, que vai ser uma marca também em Roma, ela acaba prejudicando as pessoas que vão se endividar, vão dever esse povo, tá? E aí, essa questão de virar escravo por dívida, essa questão de você ter somente uma parte da sociedade tomando conta dessas terras férteis, você acaba gerando tensões políticas futuras. Se não, vejamos, e vai virar um descontentamento, né? Porque os pequenos proprietários de terra eles vão acabar se endividando, vão virando escravos dos outros. Nessa época, a escravidão não é a escravidão que a gente tem. Não podemos nem fazer analogia com a do Brasil, que é essa escravidão africana, né, de trazer o negro para cá. Lá não, era comum a por dívida, por terra, não importando essa questão de cor, tá? Então, nós temos aí, na página 90, um item chamado As Lutas Populares e as Reformas. No primeiro parágrafo, bote já coraçãozinho. Como as agitações populares vão começar a acontecer? Exatamente por essa questão de distribuição de terra e muitos escravos, né? Isso vai deixar que somente uma parte se dê bem perante as demais. As camadas sociais, elas vão começar a chamar muita atenção que os que estão no poder, né, os arcontes, a gente vai já falar deles também, os políticos, eles começam dentre eles, nascer pessoas que tragam propostas de reformas jurídicas, de tratamento pessoal, de distribuição de terra e etc. No primeiro parágrafo, a gente vai falar, já mencionar aqui, as lutas populares e as reformas. Nós vamos ter como resultado das agitações políticas, como está escrito aí na última linha do primeiro parágrafo desse item, a luta popular e as reformas, como resultado político dessas crises surgiram os legisladores. Que são legisladores? São pessoas que chegam ao poder e vão começar a fazer algumas mudanças para acabar um pouco com essas tensões jurídicas, reformas jurídicas. Drácula, por exemplo, ele vai ser o primeiro a trazer algo que a gente pode fazer uma analogia já com os mesopotâmicos. Enquanto na Mesopotâmia foi criado lá o Código de Hammurabi, aqui o Drácula ele foi um legislador que tornou público um registro de escrita das leis. Foi o primeiro que criou leis escritas, né, na Grécia, em Atenas, especificamente. A polis de Atenas, ela pôde contar com esse dispositivo jurídico, no entanto, foi escrito, né, dava um pouco mais de acessibilidade às pessoas que tivessem conhecimento da escrita, lembrando que a sociedade é bem hierarquizada, mas ele trazia eram severas punições para todos os crimes, ou seja, qualquer crime que tivesse, a pena era a mesma, era a pena de morte. Ou seja, se você fosse pego roubando, assaltando, matando, todas essas pessoas teriam a pena de morte. Ou seja, assim, aumentava ainda a pressão sobre os pobres, porque eram eles que necessitavam roubar. E os eupátridas continuavam bem na fita, porque eles não tinham necessidade de roubar ninguém, tá bom? Então, dava mais poder aos governantes, né? E a população miserável sofria mais ainda, né? Lembrando que os governantes poderiam liberar essas pessoas da morte, dependendo, né, de vírus e etc, tá? Que mais? Depois vem aí o solo, tá? Solo. Ele eliminou a escravidão por dívida, né? Isso foi uma grande mudança, uma grande conquista para a sociedade menos privilegiada. Criou a bulé, com representantes de todas as regiões das polis, ou seja, todas as regiões da poli, todas as regiões de Atenas
tinham pessoas que representavam, como fosse uma espécie do bairro, criou a eclésia, a Assembleia Popular, que votava as leis da bulé. Ou seja, a eclésia, ela votava se a lei que foi criada pela bulé era aprovada ou não. E ainda criou a ILEU, uma espécie de Tribunal de Justiça. Mas essas reformas, elas não foram suficientes. Só mais uma informação. Quando ele fundou a eclésia, podia participar quem tinha prestado serviços militares por mais de 2 anos. O Solon conseguiu colocar aí como participação política e distribuição de cargos 43 mil cidadãos, tá? Ok? Na Acrópole, a Acrópole é um centro urbano, né, onde a parte mais alta das cidades, onde seriam discutidas algumas dessas leis. A Ágora também poderia ter discussão política, né, sobre vários temas para decidir o futuro da cidade. Pisístrato. Depois dessas mudanças que não ocorreram, de fato, ou demoraram, que não significaram tanta mudança assim, a população chegou a promover alguém, né, como tirano. A população ajudou a colocar um tirano no poder, alguém que governa sem o auxílio de leis, ao bel prazer, mas se dizia que seria promotor aí das justiças sociais necessárias para aquela época. Ele promoveu um golpe impondo uma tironia, Pisístrato, tá? Governou entre 546 a 527, seus filhos Hipártocos e Hipias também governaram. Hipias foi deposto em 510, e aí para retomar, então, esse governo que não fosse na mão de um tirano, conseguiram eleger, então, o Clístenes, que chegou ao poder e implantou a tal da democracia, distribuindo mais cargos e tentando diminuir a desigualdade social. Pelo menos era uma promessa, tá? O que é que o Clístenes fez? O Clístenes, ele é um dos pais da democracia em Atenas, tá? O que é que ele fez? Ele aumentou a participação popular. Antes, a bulé tinha 400 membros, ele aumentou esse número para 500. Ele transformou Atenas em 10 tribos, que elegiam mais 50 participantes. Isso é bem interessante a gente destacar aqui no próprio livro. Está aqui na página, deixe-me ver. Na página 90, nós vamos ter aqui, no penúltimo parágrafo da página, com o objetivo de contornar a insatisfação popular, o arconte Solon, 590, tomou algumas medidas, decretou o fim da escravidão por dívidas e a libertação dos devedores escravizados, dividiu os cidadãos em grupos de acordo com a riqueza. Isso é só um, tá, gente? No slide anterior. Mas eu estou marcando já no livro de dados para vocês não esquecerem. Pode botar coraçãozinho nesse penúltimo parágrafo da página 90. Definiu o critério de classificação, liberou o voto da eclésia para os indivíduos mais pobres, embora este não pudesse ser magistrado, e criou um conselho para elaboração de leis, a bulé. Ou seja, ele já foi dando mais participação popular. Quem? Solon, tá? E aí a gente termina na última página mostrando que todas essas reformas ainda não foram suficientes, né, para conter as agitações sociais. E aí na segunda linha do último parágrafo começa a falar sobre o governo de Pisístrato, que, apoiado pelo povo, se tornou o primeiro tirano em Atenas. Seu governo empreendeu uma reforma agrária, distribuiu terras, olha só, crédito ao camponês, realizou obras públicas de grande emprego, incentivou as artes, prestigiou festas esportivas e religiosas e começou nesse período a projeção de Atenas como um grande centro comercial da Grécia. Ou seja, se a Grécia tem todo esse legado artístico-cultural, o próprio Pisístrato, que foi um tirano, ele contribuiu muito, tá? E aí, Democracia em Atenas, página 91, a gente chega então em Clístenes, e eu queria destacar com vocês aqui já esse primeiro parágrafo. O que é que ele vai criar? O que é que o Clístenes vai criar? Ele é o pai da democracia. Ele liderou uma rebelião com o apoio do povo, por meio de uma série de reformas políticas, instituiu o regime democrático em Atenas, como forma de combater os regimes tiranos. Clístenes criou o ostracismo, muito cobrado, muito importante com isso, a questão de prova, que previu o banimento de pessoas que nascessem, que ameaçassem a democracia em Atenas. Já pensou essa lei funcionando hoje, hein? A gente poder expulsar por 10 anos pessoas que fossem contra a democracia do nosso país? Que luxo, gente. Eu acho que resolveria muitos problemas do Brasil atualmente. Os indivíduos banidos eram obrigados a abandonar a região,
Ática por 10 anos, mas em compensação, quando eles retornassem, todos os seus bens, etc., estavam tudo guardadinho, tá? Quem era cidadão, né? Considerado cidadão? A início, o cidadão era considerado todo cidadão de homem livre, maior de 18 anos, que tivesse pai e filho, fosse pai de mãe, fosse filho de pai e mãe ateniense, tá? Os cidadãos tinham direito a adquirir terras e de participar do governo das cidades. Ou seja, os demiurgóis e os georgóis, eles participavam eles eram cidadãos. Agora, para chegar nos cargos, geralmente, eles davam privilégio para quem tivesse mais terra, no caso, os eupátridas, tá? E aí, continuando essa questão da democracia, nós temos Clístenes chegou ao poder e implantou a democracia em 510 a 507, com a crise social equilibrada por meio da política de Clístenes. Posteriormente, Péricles pôde governar de 463 a 431 a.C. Uma Atenas forte politicamente. O que mais foi visto durante a implantação da democracia? Primeiro, lembra que o Clístenes e o Péricles, eles são destaque nessa implantação da democracia. Um implementa e o outro consolida. Como é que o Péricles vai consolidar? Segundo parágrafo da página 91, mais um coração na página 91. Durante o governo de Péricles, a democracia ateniense consolidou-se ao atingir sua plenitude com o estabelecimento da isonomia, igualdade de todos perante a lei. Igualdade de todos perante a lei. Eu acho que vocês já devem ter visto aí pelo Facebook aquela imagenzinha que botam 3 meninos em cima dos banquinhos, aí uma igualdade, outra isonomia, tá? Pois é a igualdade mesmo, você dá para ele o que ele precisa, tá? E não você dá, perdão, isonomia é quando você dá o que ele precisa para que todos se igualem, e não você dá a mesma quantidade para todos, porque alguns já têm mais, tá? Isegoria, igualdade de direito ao acesso à palavra nas assembleias, e da exocracia, igualdade de participação no poder. Outra coisa que não pode deixar passar em branco, não tem no livro didático, eu quero que você anote, é que o Péricles, ele instituiu o pagamento a quem tinha cargo público, quem fosse servir essas assembleias, né? Quem fosse servir a bulé e qualquer outro cargo político. Antes não tinham, então isso afastava muita gente pobre, porque não podiam deixar seus afazeres, né? Deixar seus afazeres para poder exercer esse cargo público, então eles começaram a pagar, tá? A partir de Péricles. As decisões da Assembleia apresentavam palavra final nas polis, vários assuntos relacionados à guerra, tratados e etc. Tá? Então, nós temos aí o que foi feito, né, nessa questão da democracia. Você viu que o Pisístrato, embora estivesse tirando, até distribuiu terra, tá? Até se consolidar, até se chegar à democracia, já tinha tiranos e outros reformadores, tá bom? No entanto, quem consolida, quem lança a democracia, quem cria a democracia em Atenas é Clístenes e quem consolida é Péricles, tá? O último parágrafo da página 91 traz assim: a sociedade ateniense foi organizada para o mundo masculino. As mulheres não podiam participar das assembleias, muito importante. Quem não vota, então? Metecos, que são os estrangeiros, os escravos e as mulheres. Atenas, gente, é um local realmente, aquela sociedade era uma sociedade machista, a mulher não participa. Os casamentos tornavam a mulher propriedade dos homens. E, embora para o mundo atual isso cause muita estranheza, os homens se relacionavam com outros homens, porque eles eram vistos como seres superiores e a mulher como ser inferior. A mulher ela basicamente servia para como é que se diz, para procriar, né, para cuidar das crianças e etc. Tá? Não é que não houvesse um casal feliz, etc. Havia sim, mas era muito comum os casos entre os homens, até porque eles se achavam superiores. Vários filósofos que vocês conhecem aí, eles comumente tinham essa prática, tá? Sem nenhuma discriminação, porque o mundo não é o atual, tá bom? As mulheres atenienses não podiam participar das assembleias, nem exercer cargo público, herdar bens e sair de casa desacompanhadas. Os pais se encarregavam de casar as filhas adolescentes, as quais, após as núpcias, ficavam sob a tutela do marido. As mulheres pobres tinham que trabalhar no preparo do alimento, de cuidar seus filhos, atividades que as mais ricas podiam deixar para o cargo dos escravos ou escravas, tá?
Que mais, gente? Vamos aqui. Algumas anotações que eu fiz aqui, bem importante para a gente. Essa forma de democracia que foi consolidada lá, ela é uma democracia considerada não participativa para todo mundo, mas ela não deixa de ser uma democracia direta. Os votos, vamos fazer aqui uma ponte, vamos fazer um poço. As pessoas levantavam a mão, igual a gente sabe que levanta aí nas câmaras de vereadores hoje, e estava decidido o voto, que o voto era direto. Hoje, comparado a isso, nós já temos uma democracia que é indireta na relação às leis, né? A criação das leis, as decisões. Você vota em alguém e esse alguém faz lá o que quiser. Às vezes, tu não lembra nem o nome do último deputado que você votou, né? Porque essa nossa democracia, em relação à criação de leis, ela é indireta. Quem cria são os deputados, que a gente dá a carta branca ao votar neles, tá? Que mais? Sobre a Ágora, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para vocês. Acho que já foi mostrado isso na outra aula, já na outra slide já estava lá. Vamos aqui. Democracia em Atenas, direta, não participativa, escravista, porque ela necessita de pessoas escravas para que esse povo, que são a mão de obra livre, né, os bem-nascidos e os outros possam exercer os cargos, porque ele tem escravo para isso. Mas lembra que o Solon, ele acabou com a escravidão por dívida, tá? O Clístenes organizou a população, dividiu em 10 tribos, cada tribo enviava 50 representantes para a Bolé, cujo número foi aumentando para 500, né? Você percebe como ele foi democratizando a questão de chegada a esses cargos. Esses representantes exerciam o governo de Atenas por um mês, em forma de rodízio. O ano ateniense era de 10 meses. Todos os cidadãos atenienses participavam da Assembleia Popular, né? A eclésia, mas lembra que é cidadão quem? O homem livre, né? Os eupátridas, né? As outras duas classes que nós mencionamos, tá? Mas lembra que não é considerado cidadão nem a mulher, nem os metecos, nem os escravos. Em comparação com o mundo atual, por exemplo, no Brasil, uma mulher já chegou à presidência, embora tenha sofrido um golpe, né? Mas vamos lá. Para finalizar aqui, já está com 20 minutos, a gente finaliza então essa questão de Atenas. Na próxima semana eu gravo Esparta e gravo o legado do mundo grego. Agora é interessante que vocês não esqueçam o seguinte, meu povo, eles deixaram muita coisa para a gente, teatro, Olimpíada e etc. Então o legado desse mundo grego, que a gente não pode chamar de Estado, como eu já mencionei na outra aula, ele está muito presente nos dias atuais, tá? Então, a gente finaliza por aqui. Eu vou deixando a atividade, tá? Para vocês da página 92. E na próxima semana a gente continua, ok? Beijo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, o que tudo indica, não, tá? Ok, gente, beijos, até a próxima aula, tá bom?